eu observo que tudo no universo está sempre em constante movimento, né? Desde um pequeno formigueiro até os grandes astros, está tudo em constante movimento e transformação, sempre mudando para se movimentar. E eu também observei que quando eu ando de bicicleta, é preciso que eu mantenha a força na pedalada, né? Para manter a bike em movimento. Porque se eu parar de fazer o movimento de pedalar, a bicicleta vai desequilibrar e vai cair. E comigo mesmo, o que eu tenho a ver, o que a minha vida tem a ver com tudo isso? Eu sou do interior e hoje eu moro numa capital. E sempre quando eu tenho férias eu volto para minha casa para ver meus amigos da minha família. E certa vez, num período que estava antecedendo ao de férias, uns 10 dias antes, uma amiga da qual eu gosto muito me mandou mensagem pedindo quando que eu ia estar quando eu ia estar na cidade, para a gente marcar alguma coisa. A gente conversou, eu falei que com certeza queria vê-la. E a conversa foi, mas ficou por isso aí, não marcamos nenhum dia precisamente. E aí, 10 dias depois, quando eu voltei para a minha cidade no interior, eu acabei no primeiro dia encontrando alguns amigos. E ali no calor do momento mesmo a gente marcou, se reuniu e de noite fizemos uma janta. E foi muito boa, com um porém. Eu esqueci justamente daquela amiga que tinha se lembrado da minha vinda para a cidade. E esqueci de convidá-la. E é lógico que no outro dia ela estava muito magoada e não queria nem saber de falar comigo. E com razão, né? Eu tinha ali feito um vacilo mesmo. Contudo, já na hora me vieram alguns pensamentos que me diziam assim: poxa, mas é um exagero dela, né? A gente não é mais criança, ficar brigando assim. Além do que, como é que ela quer que eu peça desculpa se ela não quer mais falar comigo? E eu fiquei algum tempo me remoendo com aqueles pensamentos. Eis que então eu me recordei um pouco do que eu tinha aprendido com a logosofia, de que essa ciência, a logosofia, ela me dá a chave do conhecimento causal referente à minha própria vida e evolução. E ela também ensina que as leis universais, que são os grandes princípios que regem o universo, sustentam os pilares da criação. E aí, quando eu li isso, eu observei para o meu interno e eu vi que eu não estava fazendo nada para mudar aquela situação. Eu estava parando de pedalar a bicicleta e ela estava desequilibrando e estava quase caindo. Daí que estava o problema. E nesse instante eu descobri uma lei do universo, que é a lei de movimento. Eu busquei então começar a me movimentar pelos movimentos mais próximos de mim e recordei de como aquela amiga era muito querida, como a gente tinha vivido momentos felizes na infância e na adolescência e agora ainda na juventude, e que era uma amizade que eu não queria perder. E aos poucos eu fui colocando força nessa pedalada e a bicicleta voltou a ganhar certo equilíbrio. E aí, com esse esforço mental e sensível que eu fiz, me veio uma ideia: dividir esses movimentos com essa minha amiga. Então eu fui lá na casa, toquei lá na casa dela, ela abriu a porta e na hora eu já manifestei que a nossa amizade era muito maior do que aqueles pensamentos de briga, de rancor, de ressentimento que estavam tentando nos separar. E falando isso, pedi desculpas, ela ficou feliz e a amizade voltou a ficar bem. E eu vejo assim que eu me senti muito bem com essa experiência porque eu me movimentei. Eu me coloquei ao amparo dessa lei universal, internamente, já que é aí que eu identifiquei que residia a causa, né? O conhecimento causal referente à minha vida estava no meu interno e eu busquei me movimentar lá dentro. Não foi só sair por aí andando, e sim me fazer um movimento interno de pensar sobre qual era a melhor solução para aquele problema. E aí eu consegui fortalecer uma amizade, que é um princípio que rege a criação, não é mesmo?